Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Naman Lobosco. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao tópico de eletromagnetismo. E hoje a gente vai entrar na aula de introdução ao campo elétrico. Então, primeiramente, eu queria repassar o questionário inicial que vocês responderam essa semana, certo? Para quem não respondeu ou não se lembra, nós tínhamos 3 questões, né? Então, a primeira era, por que a Terra atrai os corpos para a sua superfície? Né, vocês já estudaram a lei da gravitação universal, então imagino que essa questão foi fácil para vocês. A segunda questão era, você já ouviu falar em campo elétrico? A que você o associa? E a terceira foi, você conhece algum fenômeno em que o campo elétrico esteja presente? Então, vamos ver algumas respostas de vocês. Da questão 1, se vocês sabiam, né, a questão por que a Terra atrai os corpos para a sua superfície, vocês colocaram porque a gravidade atrai o que está na Terra, acho que tudo na Terra vai para o centro da Terra por causa da gravidade, o campo gravitacional da Terra atrai o que está perto dele. Algumas respostas da questão 2, então, se vocês sabem o que é campo elétrico. Acho que o campo elétrico é aquilo das cargas elétricas. Já ouvi falar, mas não sei o que é. Nunca ouvi falar. E a questão 3, se vocês sabiam algum exemplo de onde está o campo elétrico, não sei nenhum exemplo e não sei o que é campo elétrico, a maioria. Então, na questão 1, a maioria de vocês respondeu certo, cerca de 70% acertou. A questão 2 foi bem dividido, cerca de 1/3 relacionou as cargas elétricas, 1/3 conhecia, mas não sabia o que era, e 1/3 nunca ouviu falar. E na questão 3, ninguém soube citar um exemplo do campo elétrico. E para a gente começar a entender o que é o campo elétrico, eu quero falar um pouco para vocês sobre a história do campo elétrico. Então, na antiguidade, cerca de 500 a.C., Tales de Mileto já analisava o âmbar. O âmbar ele é um tipo de pedra, né, que em certas ocasiões específicas ele atrai ou repele outros corpos. Então, desde a antiguidade, a gente já tinha esse, digamos, estudo sobre coisas que se repelem, coisas que se atraem. Em 1600, então, William Gilbert ele começou a pesquisar a atração entre magnetos e também os efeitos eletrostáticos produzidos pelo atrito de alguns materiais. Tá? Essa primeira parte aqui a gente já falou um pouco nas aulas anteriores, mas eu estou relembrando. Ali por 1615, então, Otto von Guericke realizou o experimento, né, em que ele atritou uma peça de âmbar, né, ele esfregou provavelmente lã numa peça de âmbar, e depois ele encostou em 2 corpos. Então ele viu que o âmbar repelia ou atraía os outros corpos. Por volta de 1720, Charles Dufay ele explicou o que Otto von Guericke fez experimentalmente. Ele falou que aquilo eram 2 tipos de eletricidade, a resinosa e a vítrea. A resinosa ela era produzida, por exemplo, por âmbar atritado e borracha dura, e a vítrea era por vidros ou mica atritados, que são materiais mais resistentes, assim, né, tipo vidro mesmo. O Dufay ainda ele viu que as cargas do mesmo tipo elas se repeliam e de tipos diferentes se atraíam, e que corpos neutros eles têm partes iguais das 2 espécies de atração e repulsão. Ali por 1750, então, Benjamin Franklin ele supôs que a eletricidade fosse um fluido, né? Assim como água, outros líquidos que a gente conhece, ele achou que a eletricidade fosse aquilo. Na teoria dele, então, havia só um fluido, correspondendo à eletricidade vítrea. A resinosa seria, então, a ausência desse fluido, certo? E aí, a corrente elétrica seria como
esse fluido vai de um corpo para o outro. Em 1786, isso daqui, essa imagem a gente viu na última aula, né, quando a gente começou a lei de Coulomb, que é a balança de torção de Coulomb. Então, ali por 1786, ele começou a analisar a repulsão entre cargas elétricas. Tá? Então, o que ele fez? Para determinar experimentalmente aquela lei que a gente viu, ele colocou uma agulha, né, de um material magnético em uma posição fixa e aproximou dessa agulha uma outra feita também de material magnético. E aí, como a segunda variou a posição da primeira, ele viu que a força magnética também variava. Por que eu estou falando aqui de força magnética se a aula é sobre campo elétrico? Porque campo elétrico e magnético, eles sempre foram historicamente, eles sempre foram estudados juntos, foram desenvolvidos juntos. Então, é quase impossível a gente falar do desenvolvimento do campo elétrico sem falar do desenvolvimento do campo magnético, né? É por isso que a gente tem hoje o eletromagnetismo. Em 1820, Hans Christian Ørsted, ele estabeleceu experimentalmente que existe uma relação entre fenômenos elétricos e magnéticos. Então, isso que eu estava falando do eletromagnetismo. Ele mostrou que uma corrente elétrica que passa num fio move uma agulha. Então, aqui na primeira imagem, né, a gente não tem uma corrente elétrica fluindo, porque não está conectada a pilha aqui. Quando ele conecta, começa a fluir a corrente elétrica e aí altera a agulha da bússola. Isso daqui eu estou só dando um vislumbre do que a gente vai ver nas próximas aulas, porque isso daqui é mais voltado pro magnetismo, né? Então a gente está vendo ainda a eletricidade. Em 1830, então, Michael Faraday ele começou a formular o que seria o campo elétrico. Ele imaginou que teriam duas cargas e o campo elétrico seriam como os tubos de borracha que ligavam essas duas cargas. E esses tubos eles se contraíam ou eles se esticavam conforme as cargas mudavam. Então, aqui a gente tem a primeira ideia de como seria o campo elétrico, né? Ele faz essa relação por tubos de borracha. E aí, James Clerk Maxwell, ele em 1870 continua essa ideia de Faraday, e aí a partir dessa ideia principal ele estabelece o que a gente tem hoje no eletromagnetismo, né? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Então, como que a gente pode visualizar o campo elétrico? Então vamos lembrar do campo gravitacional da Terra, que é mais fácil de entender. Como eu pedi na questão, se vocês conheciam o que era o campo elétrico, né, a maioria conhece, desculpa, o campo gravitacional. O campo gravitacional é basicamente que objetos maciços no espaço atraem o que está em volta dele, né? Isso é por causa da gravidade, certo? Mas com essa ideia a gente tem o que a gente pode formular, iniciar a formular do campo elétrico. Porque o campo elétrico visualmente é muito parecido com o gravitacional. Então aqui a gente tem duas cargas, uma positiva aqui no lado esquerdo e uma negativa. Essas linhas que saem das cargas são o campo elétrico. Então a gente pode ver que na carga positiva o campo elétrico se afasta, ó, as setinhas aqui, ó. As setinhas estão para fora da carga positiva. Então é como se a carga positiva repelisse outras coisas. E a carga negativa, ela atrai, as setinhas estão voltadas para ela, então a carga negativa ela atrai para ela o campo elétrico. Então a gente vai simular agora para ver melhor. Certo? Então vamos ver primeiro uma carga só. Aqui a gente tem uma carga positiva. Então a gente pode ver que o campo elétrico em volta dela está sendo repelido, certo? E uma carga negativa, a gente pode ver que o campo elétrico está sendo atraído para ela, tá? E o que a gente pode ver aqui, mais uma coisa interessante, é a força do campo elétrico, né? Então, como a gente viu na lei de Coulomb,
a força ela atua com o quadrado da distância. Então, se a gente colocar um sensor aqui, por exemplo, lembra do vetor força, né? E um sensor aqui, a força do campo elétrico, né, o módulo do campo elétrico perto da carga, é muito mais forte do que se ela estiver um pouco mais afastada, entendeu? Porque ela cai com o quadrado da distância. E fora o que a gente pode entender de uma carga sozinha, são são os campos elétricos quando a gente tem duas cargas. Então, aqui eu vou colocar uma carga positiva e uma negativa. Então, isso aqui é o que a gente chama de dipolo elétrico, mas eu não vou ficar entrando em termos exatos aqui. Então, aqui a gente tem uma carga positiva, então o campo elétrico sai dela, né, e vai em direção à carga negativa. Ó. As setinhas indicam para a carga negativa, tá vendo? Então, esse é um jeito que a gente pode visualizar o campo elétrico. E o que acontece se a gente tiver duas positivas, então? A gente pode ver que o campo elétrico sempre se afasta. Tá? Então, lembra quando a gente começou a falar de partícula de teste, né? Partícula de teste é como se a gente colocasse uma partículazinha aqui para ver o que acontece com ela. Então, vamos dizer que esse sensor é a nossa partícula de teste. Ó, ele seria empurrado para cá, e quando chegasse aqui, ele também seria empurrado, tá vendo? Todas as direções estão sendo empurradas para cima. E aqui é a mesma coisa, ele está sendo empurrado para a esquerda, quando ele chega aqui, ele tem que voltar, porque está sendo empurrado para a direita, então ele ficaria oscilando aqui no meio. Então, quando a gente tem duas cargas positivas, em todas as direções elas se repelem. E a mesma coisa acontece, só que é o inverso, quando a gente tem duas cargas negativas. Quando a gente tem duas cargas negativas, então, tudo em volta é atraído por elas. Então, ó, vamos ver o sensor. Aqui, ela vai em direção às cargas negativas, ó. Aqui é a mesma coisa. E no centro, ela é atraída para cima, vai para cima e desce. Então, isso aqui é o que acontece até ela se estabelecer aqui. Então, essa é uma maneira da gente ver as forças em volta do campo elétrico. Então, colocando agora num desenho como seria, a gente tem isso aqui, ó. Quando a gente tem uma positiva e uma negativa, o campo elétrico flui de uma para outra, né? Quando a gente tem duas positivas, o campo elétrico repele elas em todas as direções. Quando a gente tem duas negativas, que é bem parecido com duas positivas, o campo elétrico é sempre atraído para elas, certo? Mas e agora? O campo elétrico ele não é só um conceito que a gente nunca vai ver. O campo elétrico está no nosso dia a dia, porque a gente usa muitas coisas elétricas em casa, principalmente. Mas eu vou citar aqui duas que eu sei que vocês já vivenciaram. Então, a primeira é quando a gente encosta, por exemplo, em alguma coisa de metal, na porta do carro, na maçaneta do carro, na maçaneta da porta, ou em alguma outra pessoa e sente aquele choquinho. Então, aquele choquinho são os elétrons indo de um corpo para o outro e eles seguem o campo elétrico para isso. Então, o campo elétrico está presente ali. Outro lugar do campo elétrico que ele está presente é quando, por exemplo, eu acho que vocês já fizeram isso, a gente pega uma bexiga de ar, né, e atrita ela contra o cabelo, e a gente vê que o cabelo ele é atraído pela bexiga ou pelos pelos do braço. Se vocês verem aqui, ó, o cabelo da menina ele vai exatamente no desenho do campo elétrico para a bexiga. Ó, aqui ele é reto e aqui ele faz essas curvas nas extremidades. Então são duas situações, de várias situações, né, essas aqui são mais simples, em que o campo elétrico está presente. Mas e agora? A ciência é imutável? É uma questão que eu quero propor para a gente pensar junto. Porque lembra que a gente falou no início da aula que primeiro a gente imaginou por experiências, né? E atritando o âmbar, ele repelia outros corpos, atraía, e aí a ciência chamou isso de
resinosa e vítrea, né, as cargas. Só que aí, depois de um tempo, isso mudou. A gente viu que não era assim, e aí a gente viu que não era resinosa e vítrea, e sim cargas positivas e negativas. Então, depois de algum tempo, né, a ciência viu que estava errada e foi lá e mudou. E a mesma coisa com Faraday. Ele falou que seriam tubos de borracha que se contraem e se alongam. E aí, depois de um tempo, a gente viu e provou que, na verdade, eram aqueles desenhos que a gente viu, né? Não eram tubos. Então, por que isso acontece? É porque a ciência... isso também é o que difere a ciência, por exemplo, da religião. Ela é imutável, a religião. A ciência não. Na religião a gente tem dogmas estabelecidos, onde é aquilo e quem acredita na religião crê naquilo. Na ciência, se ela não tiver um bom fundamento, alguma teoria, pode vir uma teoria melhor, mais bem fundamentada e derrubar ela. Então, é por isso que a ciência ela não é imutável, ela não é a mesma desde o início dos tempos. Cada vez que a sociedade evolui e tem novos avanços, a ciência muda também com a sociedade. Então, vamos recapitular brevemente o que a gente viu hoje. A gente viu a história do campo elétrico, a visualização do campo elétrico, né, e o campo elétrico no dia a dia, e uma discussão sobre a natureza da ciência. Sobre a discussão sobre a natureza da ciência, eu queria falar mais um ponto, né, que é, vocês estudaram as leis de Newton, né, algum tempo atrás, e vocês viram que ela, desde o início, ela não mudou, porque as leis de Newton elas foram bem fundamentadas desde o início. E agora, como a gente viu hoje, o campo elétrico ele mudou diversas vezes, né? O conceito do eletromagnetismo mudou diversas vezes. Então, a gente pode ver que são coisas diferentes. Uma, desde o início, foi bem fundamentada, e a outra teve que evoluir com o tempo e com os recursos que a sociedade tinha naquela época. Então, o que a gente vai ver na próxima aula? A equação do campo elétrico, o cálculo do módulo do campo elétrico, né, que a gente viu ali os vetores que são mais compridinhos que os outros, conforme mais perto, e o cálculo da força elétrica no campo elétrico. Porém, para vocês pensarem em casa e trazerem para a gente discutir na próxima aula, eu quero que vocês pensem, cite alguns momentos da sua vida em que você acreditou que estava certo e depois de um tempo você viu que estava errado. E como você percebeu que estava errado? Eu achava que tal coisa era de tal jeito, e aí eu fui experimentando outras coisas e vi que não era assim. Então eu quero que vocês falem um pouco da experiência de vocês, escrevam isso para a gente discutir. E eu quero também que vocês pensem o que vocês acham que é necessário para um conceito físico ser descartado, né, como a gente viu aqui que alguns foram descartados, e outro tomar o seu lugar como correto. Então, no mais era isso. Fica essas questões para a próxima aula. Um forte abraço e se cuidem.